Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, episódio pós-rodada, pós-domingo da semana 5 da NFL. Passarei por todos os jogos do dia nesse episódio. Aqui é a parte 1 para quem está escutando no podcast. Vamos passar pelos jogos do segundo horário e do primeiro horário. Na segunda parte, vamos falar do Sunday Night Football, vamos falar das principais notícias do dia e também já olhar para a semana 6. Não deixe de escutar também quando você terminar a parte 1. Se você estiver no YouTube, é tudo no mesmo vídeo. Não deixe de se tornar apoiador também, link tá na descrição, te dá acesso a podcasts extras toda semana e você ajuda a manter o podcast Cara dos Esportes no ar. Deixa 5 estrelas, segue o Spotify, se inscreve no canal no YouTube ou siga lá no aplicativo de podcast que você usa. Deixa 5 estrelas que ajuda o podcast a subir também nos rankings. Então é isso, vamos falar dos jogos. Vamos em ordem cronológica aqui, vamos começar pelo jogo de Londres às 10 da manhã, 10h30 da manhã, horário de Brasília, que foi disputado no estádio do gigante Tottenham Hotspur Stadium. Se você não viu o vídeo da abertura ali do gramado de grama natural para subir da grama sintética para a NFL, é realmente espetacular. Procura deve ter no YouTube, no Twitter você encontra fácil também. Mas os Jaguars venceram por 25-20 num jogo que a defesa dos Jaguars jogou muito bem. Não é uma boa defesa em geral, mas Londres é meio que coisas estranhas acontecem, né? A defesa do Jacksonville Jaguars segurou muito bem o ataque do Buffalo Bills. Os Bills não conseguiram correr com a bola. Não que eles corram muito com a bola em geral, né? Mas o Josh Allen foi o principal corredor da equipe com 14 jardas. O James Cook, que é o principal running back da equipe, terminou com menos 4 jardas. E foi uma ótima atuação. A defesa a secundária dos Bills cedeu muitas jardas pro Stefon Diggs e pro Gabe Davis, mas assim, esporádicos, né? Não foi uma coisa constante que... Assim, por exemplo, o Jacksonville Jaguars foi muito bem em terceiras descidas, né? O Trevor Lawrence foi muito bem mesmo nesse tipo de situação. Não foi um dos melhores jogos do Trevor Lawrence, mas nessas situações de terceira descida, os Jaguars tiveram 18 terceiras descidas e converteram 10, né? Que é uma proporção muito grande. Então toda a terceira descida a equipe ia bem. Esses avanços com o Stefon Diggs e com o Gabe Davis foram um pouco mais esporádicos ali, algumas bombas e tal, mas teve uma delas que foi uma interceptação que o Josh Allen lançou, que acho que muita gente vai apontar, o Josh Allen lançou mais uma interceptação e tal. Deixa eu ver quanto tempo de jogo, 13 minutos do último quarto, era uma terceira para 15, que basicamente funcionou como um punch, né, que colocou o Jacksonville Jaguars na linha de 7 jardas do campo de defesa. E foi uma bola ali que ele tenta um passe longo pro Stefon Diggs. Vou dar uma oportunidade aqui pro Stefon Diggs. E se for interceptado, o risco é mínimo, né? Era uma terceira para 15. Até tava conversando com um amigo meu de Analytics que, em termos de EPA, né, que é a estimativa de pontos adicionados, nem tirou tanto assim, né? Tem interceptações e interceptações. Essa não foi das interceptações mais graves. Do lado do Jacksonville Jaguars, como eu falei, o Trevor Lawrence jogou muito bem em terceiras descidas. Ele foi muito pressionado, né? A equipe dos Bills que sofreu com muitas lesões, né? Que acho que o ataque dos Jaguars no último quarto foi muito bem, muito por conta das lesões do Buffalo Bills, né? Os Bills perderam o Matt Milano por lesão, chegaram o Jackson, né? Eu esqueci o primeiro nome dele, o Dane Jackson, chegou a deixar a partida um pouquinho, depois voltou. O Ed Oliver chegou a deixar a partida com câimbra, depois voltou. O Von Miller jogou poucos snaps e é uma defesa que começou a ficar bem baleada, né? Porque já não tinha o Tre'Davious White, tá fora da temporada. O Matt Milano quebrou a perna durante o jogo, tá fora da temporada. São dois dos defensores mais importantes da equipe do Buffalo Bills, né? Então a gente viu isso fazendo diferença, né? Eu achei que a defesa dos Bills estava muito cansada na reta final do jogo. E foi um jogo que os Jaguars tiveram muito mais jogadas do que o Buffalo Bills, né? Os Jaguars tiveram 82 jogadas contra 54 dos Bills, né? Quando você vence ele, você tem 28 jogadas a mais do seu adversário, normalmente você vence por bem mais do que 5 pontos, né? Porque também, como eu falei, não foi um jogo espetacular do ataque do Jacksonville Jaguars. O Travis Etienne correu bem com a bola, o Calvin Ridley teve algumas recepções importantes e tal, mas é um time que tudo era muito demorado, assim, né? E conseguiu manter os drives vivos e desperdiçou algumas oportunidades de pontuar, mas em geral teve um fumble depois de uma campanha muito longa também que afeta bastante. Mas, enfim, uma vitória. Jogos em Londres costumam ser um pouco estranhos, né? Último ponto para destacar, o AJ Epenesa
que era um cara que eu gostava bastante no draft 2021 ou 2020 do Dependência? Draft 2020, eu gostava dele bastante, ele nunca se firmou no time dos Bills, fez uma partida fantástica, né? Ele teve 2 sacks, forçou um fumble e recuperou um fumble também, um cara teve um jogo muito bom, a equipe vai precisar dele, e essa ausência do Matt Milano é duríssima, né? Porque a equipe já tá sem o seu melhor cornerback, agora você tá sem o seu linebacker que melhor cobre contra o passe, né? É realmente lesões, caras chaves, né? E vocês vão lembrar antes da off-season, minha preocupação quanto aos Bills era o quanto eles dependiam de jogadores veteranos, né? E jogadores veteranos se machucam com mais frequência, né? Como foi o caso do Matt Milano. O Matt Milano tem 29 anos, não é nem tão velho assim como o Davis White, né? Mas isso acontece, né? Então, os Bills... Eu não tô preocupado quanto ao ataque, mas a defesa, esses desfalques me incomodam. E o Jacksonville Jaguars, eu acho que ele ainda tá um pouco distante do que muita gente esperava, né, antes da temporada começar. Mas vencer o Bills é um jogo importante, mesmo tendo essas particularidades que eu citei. Danilo Batista, você tá ao vivo aqui no podcast Cara dos Esportes, ao vivo gravado, claro, para falar da vitória do Pittsburgh Steelers para cima do Baltimore Ravens. O Danilo torce pro Pittsburgh Steelers, faz parte do Black and Yellow BR, principal podcast sobre Steelers aqui no Brasil. 17-10, vitória no clássico contra os Ravens. 17-10 é um placar comum, Danilo, então creio que não foi um jogo tão diferente assim. Mas aí você olha as pontuações, os Steelers tiveram 3 field goals, um safety e um touchdown para vencer um jogo no qual os Ravens tiveram mais jardas totais do que os Steelers, e em determinado momento no intervalo do jogo era uma diferença gritante, e ainda assim o Pittsburgh Steelers vence a partida, uma vitória que é a cara dos times do Mike Tomlin, e um jogo que é a cara da AFC Norte. Por que a AFC Norte produz tantos jogos assim? Porque esse lance de estar no norte e estar no inverno gera muito físico, né, cara? E aí é o que os Steelers gostam de fazer, o que o Ravens gosta de fazer, o Bengals e o Browns também. Mas, assim, era pra esse jogo ter terminado, sei lá, 11-10 ou 10-5. Possivelmente até com derrota dos Steelers, mas é que todas as forças, menos o ataque, o autodeclarado ataque comandado por Matt Canada, né, colaboraram pro Steelers vencer, cara. Quando você consegue um safety num jogo bloqueando punch, quando você consegue a quantidade de sacks e fumbles forçados pra fechar a partida, quando você tá na formação de vitória e teu right tackle, que tá acostumado a estar ali, comete uma falta de posicionamento errado, você sabe que o negócio foi completamente fora do comum. E esse é o resumo da vitória dos Steelers, cara. Na hora que precisou, a defesa foi que manteve o time no ataque. O Ravens marcou 10 pontos no primeiro quarto e não marcou mais nenhum depois no segundo tempo. Os Ravens tiveram uma interceptação do Lamar, tiveram um fumble do Lamar e outro do Justice Hill, né? Teve um jogo... O Zay Flowers termina com bons números, 5-73 é ok, mas ele dropou um touchdown absurdo dentro da endzone, tiveram outros drops. O jogo tava 10-5 até os 8 minutos do último quarto, os Steelers chutam um field goal, depois conseguem um touchdown, viram pra 14-10, depois chutam mais um field goal, abrem 17-10, e teve aquela sequência que o Danilo descreveu bem, né, que acabou dando mais uma chance pros Ravens ali no final, mas os Steelers conseguiram segurar com um fumble forçado pelo TJ Watt, né, um sack, né, na verdade, forçado pelo TJ Watt. Mas eu sei que você é um grande fã do trabalho do, entre aspas, coordenador ofensivo Matt Canada. Kenny Pickett termina com 18 de 32, 224 jardas, um passe para touchdown. Alguma evolução nesse lado da bola? Ou foi um jogo super atípico que a defesa venceu para os Steelers? Cara, segue sendo um ataque bem nulo até. A quantidade de 3 and outs que esse time tem é fora do comum, assim, para um ataque da NFL. É papo de entrar toda semana com 29º, 30º, 31º ataque. É que tem uns 2 ataques piores aí na liga, não preciso falar um dos times que tem esse ataque pior. Mas
Você não nota evolução, cara. Não nota evolução. O momento em que o ataque dá uma leve desamarrada, destravada, parece que é quando o Pickett desliga o ponto, assim. Que era a mesma coisa que o Big Ben fazia quando o McKenna era coordenador, né? Uhum. Dá aquele sinal assim pra lateral, pô, não tô ouvindo, vou chamar aqui, hein, foi mal. Isso, é o que a galera chama de backyard football, né? Você tá ali no seu quintal e vai jogando do jeito que sai na sua cabeça. Mas até quando você vê, por exemplo, George Pickens tem 146 jardas totais, mas basicamente todos os passes para ele são back shoulder, na direção da sideline, e ele consegue quase nunca uma jardas depois da recepção. Só o touchdown é que Mike Tomlin e Kenny Pickett, não Matt Canada, tinham visualizado que em jogadas assim o Ravens ama fazer a zero blitz, né? Manda todo mundo pra blitz e deixa os recebedores individual. Eles disseram, olha, foi zero blitz, você chama essa jogada aqui, o primeiro que você achar, você pode disparar, e ele disparou no Pickens. Toda a recepção do George Pickens parece ser, tipo, 10 na escala de 0 a 10 de dificuldade, né? Sempre é uma recepção absurda ali na lateral, e ele foi o principal jogador dos Steelers no ataque, né? 6 recepções, 130 jardas, um touchdown. Do lado dos Ravens, o que você achou da atuação do Lamar? Eu achei que não foi o melhor jogo dele, mas o que eu vi da partida, eu achei que os recebedores dos Ravens deixaram bastante a desejar. A interceptação no final foi um passe bem ruim dele, mas em geral eu acho que é um jogo que ele poderia ter vencido não fossem alguns drops ali, como esse do Zay Flowers que eu citei. Tem esse do Zay Flowers, tem um do Nelson Agholor, que ele tem 10 jardas com caminho livre, e aí é o problema de você querer ter Nelson Agholor no seu time, né? Uma hora, uma jogada decisiva vai vir na direção dele e ele não vai pegar, e você vai pagar por isso. O Rashad Bateman também teve um horroroso também. Que saiu, foi na sideline jogando capacete no chão. Sim. E tudo. Em geral, cara, eu acho que o Lamar fez um jogo decente, mas ele pecou muito na reta final. Na hora que ele podia ter fechado o placar, ele deve ter tido pelo menos, de cabeça aqui, umas 3 campanhas pro Ravens ganhar o jogo. E aí você olha e é uma com safety, uma interceptação, 2 sacks, dá umas 4 campanhas aí, que o ataque do Ravens não foi, né? É, verdade. Danilo, muito obrigado pela sua participação. Você que gosta dos Steelers, quiser escutar o podcast, o melhor podcast sobre Steelers aqui no Brasil, @BlackYellowBR, você encontra no Twitter, nas redes sociais. Siga o Danilo, @Danilo Batista, com 2 L's. Danilo, brigadão aí e até a próxima. Valeu, Gabriel. Estamos a postos, só chamar. O Detroit Lions atropelou o Carolina Panthers por 42-24 em Detroit. O jogo... Entendam bem o que eu vou falar, não tirem de contexto, mas às vezes uma vitória por essa vantagem contra um time ruim como o Carolina Panthers, né, você vence por 18 pontos, às vezes diz mais do que quando você vence, por exemplo, o Kansas City Chiefs por 1 ponto, como foi o caso do Detroit Lions no início da temporada. O que eu quero dizer com isso? Quando um time bom pega um time ruim, ele vence fácil. E o time dos Panthers é provavelmente o pior da NFL hoje. E os Lions fizeram o que o time bom faz contra um time ruim, né? Você vencer por 1 ponto, tem muita coisa, tem muita aleatoriedade. Mas quando você pega um time ruim e você atropela eles, é o que você deveria fazer. E os Lions fizeram exatamente isso. Acho que os Lions foram até melhores do que essa vantagem de 18 pontos, né? Em relação ao Carolina Panthers, né? Porque teve muito garbage time ali no final, né? Os Lions abriram com 2 primeiros segundos do último quarto, abriram 35-10, né? Aí foram pro intervalo vencendo por 28-10. O jogo já tinha acabado, né? A equipe correu muito bem com a bola com o Dave Montgomery, Jared Goff jogou muito bem, um ataque muito criativo, mesmo sem o Amon-Ra St. Brown, ele não jogou a partida por lesão, o Sam Laporta, o Tyrande, jogou muito bem, Josh Reynolds jogou muito bem, então eles fizeram o que você tem que fazer contra um time ruim como os Panthers, né? Atropelaram, nem a defesa dos Panthers se salvou nesse domingo, foram atropelados pelo chão por esse ataque dos Lions, né? E Jared Goff sofreu 2 sacks, mas achei que em geral a proteção dele foi ok. E, enfim, uma vitória bem impressionante do Detroit Lions. Do lado do Carolina Panthers, Bryce Young continua... Se você pega
isola o desempenho dos quarterbacks ao longo dessa temporada, só isso, né? Não o que eu espero do cara, não. O desempenho dos quarterbacks durante a temporada, talvez o Bryce Young seja o pior quarterback na NFL, né? Eu acho que ele vai se encontrar. Eu gostava muito dele no draft, continuo acreditando nele, mas tem sido muito difícil pra ele, né? Ele termina com números melhores do que o jogo dele realmente foi. 25 de 41, 247 jardas, 3 touchdowns, 2 interceptações. O único wide receiver que consegue fazer qualquer coisa nesse ataque dos Panthers é o Adam Thielen. 11 recepções, 107 jardas, 1 touchdown. Tá jogando muito bem o Adam Thielen, mas tirando isso, nada. O Bryce Young tem dificuldade para tomar decisões e é o clássico quarterback calouro que o jogo tá muito veloz para ele, né? E o que não é muito veloz são os wide receivers do Carolina Panthers, né? Que realmente é um grupo muito ruim, 0-5, e não surpreende tá 0-5, porque o nível de desempenho da equipe tem sido muito ruim. E do lado dos Lions é o melhor time, um dos melhores times da conferência, e acho que é o tipo de jogo que de repente o Lions do passado podia se complicar, mas não foi o caso. Venceram e venceram bem. O Atlanta Falcons derrotou o Houston Texans por 21-19. Um jogo com 2 defesas melhores do que da temporada passada, que conseguiram segurar a onda ali por 3 quartos. No último quarto, acho que até um pouco cansaço, não são 2 defesas exatamente profundas, né? No último quarto, a gente já viu mais pontuações, foram 2 touchdowns e 2 field goals. Os Texans viraram o jogo com 1,49 para o fim, uma campanha bem impressionante do CJ Stroud, mas os Falcons com esse 1,49 conseguiram avançar e chutaram o field goal com Young Wei-Koo. Venceram por 21-19. Melhor jogo da carreira do Desmond Ridder, acho que até por uma boa margem. 28 de 37 passes, 329 jardas, 1 touchdown. Jogou muito bem. Ele joga muito bem em casa, né? Isso é uma diferença bem gritante no jogo dele, né? Ele tem 3 vitórias em casa esse ano, as 3 vitórias do Atlanta Falcons. Kyle Pitts apareceu, né? Foram 11 alvos na direção do Kyle Pitts. 7 recepções, 87 jardas. Quem diria que os Falcons ganhariam jogos que o Kyle Pitts é muito acionado, né? O Drake London também apareceu, né? O Drake London e o Kyle Pitts combinaram para 20 alvos, né? E tem que ser assim, são os 2 melhores wide receivers da equipe. Então, a equipe funcionou melhor. Nenhum dos 2 times conseguiu correr bem com a bola. Tanto os Falcons quanto o Houston Texans. O Texans um pouco pior, não conseguiu gerar muita coisa pelo chão. Foi tudo braço do CJ Stroud, como vem sendo nessa temporada. E o CJ Stroud fez mais um jogo bom. 20 de 35, 249 jardas, 1 touchdown, nenhuma interceptação. Ele tá fazendo uma temporada de calouro muito forte. Ele tem algumas limitações ali de mobilidade, assim, ele não é o corredor que você gostaria de ver hoje em dia, mas o jogo dele é bem avançado dentro do pocket, né? Mais do que mesmo um cara que a gente esperava que ia ser o mais pronto dos quarterbacks da classe, ele tem surpreendido nesse ponto. Não tem grandes recebedores, não tem uma grande linha ofensiva, apesar do retorno do Larry Tunsil, mas ele teve uma boa conexão com o Dalton Schultz durante a temporada. Não foi o caso hoje, mas ele tem uma boa conexão com o Nico Collins e tem sido uma temporada realmente bem impressionante. E o Desmond Ridder, né, do Falcons, que venceu jogando muito bem, né? A equipe precisa disso dele, né? Claro que eu não coloco a mão no fogo que isso vai se repetir, mas foi disparado o melhor jogo dele na temporada. A defesa dos Falcons jogou bem e acho que é um ponto positivo. Os Falcons que tem bastante talento nesse ataque, tem condições de vencer a divisão, só que vem sendo limitados, né, pelo quarterback deles. Nesse domingo foi o contrário. O Desmond Ridder elevou o ataque, né, num dia que o ataque terrestre não funcionou muito bem, então uma vitória importante para o Atlanta Falcons. Vitor Rodrigues, você está ao vivo no podcast Cara dos Esportes para falar sobre a vitória do Indianapolis Colts para cima do Tennessee Titans. 23-16, vitória que coloca o seu time, o Indianapolis Colts, no topo da AFC Sul, algo que ninguém iria prever. Aliás, Jaguars na frente no critério de desempate, né, mas empatado com o Jacksonville Jaguars no topo da AFC Sul, algo que ninguém ia prever antes da temporada começar. Como que os Colts derrotaram o Tennessee Titans, apesar da lesão do Anthony Richardson ali na final do segundo quarto, início do terceiro quarto, agora não lembro exatamente quando foi.
É verdade. Olá, Gabriel. Olá, os ouvintes do podcast. É uma vitória completamente agridoce. Mas respondendo a sua pergunta, em um jogo em que havia Derrick Henry de um lado, Jonathan Taylor de outro, quem brilhou foi o Zach Moss. Ele dominou o jogo, foram 195 jardas de scrimmage, 2 touchdowns, uma partida espetacular do Zach Moss, contra até então a melhor defesa contra o jogo terrestre da liga, e o Zach Moss dominou totalmente. Eu senti que os Titans sentiram muito a falta do Tay Tart, porque ele é um cara muito dominante da linha defensiva, e aí o jogo terrestre dos Colts foi muito bom. Então, isso foi um fator a favor dos Titans, e aí eu tenho que elogiar, a favor dos Titans não, contra os Titans, e eu tenho que elogiar também o Gardner Minshew, porque mais uma vez ele entrou no jogo e garantiu a vitória dos Colts. É a terceira vez esse ano que ele faz isso, na verdade a segunda. Sim. E, assim, é o melhor reserva, melhor QB reserva da NFL. Acho que, sem dúvida nenhuma. E vale ressaltar também que eu pensei assim comigo, mas eu não falei pra ninguém. Contra os Colts, DeAndre Hopkins vai ter o breakout game dele. E aí não deu outra. 140 jardas, o melhor jogo dele disparado com a camisa dos Titans. Quem torce pros Colts sabe que o recebedor número 1 vai jantar. Vai jantar, não tem jeito. O Zach Moss, ele era um dos meus jogadores favoritos do draft dele, draft 2021, se eu não me engano, né? Ele era um running back que... 2020. Ele quebra muito tackles e é um jogador explosivo, né? Que são dois fatores que costumam se traduzir pra NFL. Ele nunca conseguiu se encontrar no Buffalo Bills, e nos Colts ele tá voando, né? Tá fazendo uma temporada muito boa, né? Até... com o retorno do Jonathan Taylor, a gente pensava que não vai diminuir a carga de trabalho. Claro que o Jonathan Taylor teve 6 carregadas, 18 jardas, está fora ainda da forma. Não que ele esteja gordo ou alguma coisa do tipo, né? Forma de jogo, ele tá longe ainda, mas o Zach Moss realmente foi espetacular. Eu tava confirmando aqui, o Anthony Richardson se machucou no final do segundo quarto, né? E por enquanto os Colts estão tratando como uma lesão do ligamento do ombro, né? E ele vai passar por mais exames na segunda-feira. Mas é uma pena, né? Porque ele tava jogando bem. Ele teve um passe lindo. Eu não lembro quem que foi. Acho que foi pro Josh Downs. Foi pro Josh Downs, isso, né? Foi um passe, brilhante. E ele tava jogando bem. E é o terceiro jogo já, Vitor, que ele deixa a partida machucada. Ele lesionou o punho na última jogada da primeira partida, né? Dele na semana 1. Jaguars. Sofre uma concussão na semana 2 ou na semana 3, agora eu não lembro. Acho que foi na semana 3. Perde um jogo. Semana 3. Foi contra o Ravens. Isso, aí ele fica um jogo fora, né? Por conta da concussão. Volta. Ele perdeu o jogo contra o Ravens. Isso. E agora sofre uma lesão que eu acho que no final fica até no lucro, né? Porque eu até comentei com você na hora do WhatsApp que eu achava que era fratura de... Collarbone, clavícula, né? Mas acabou que não foi, mas já é o terceiro jogo e você definiu bem quando a gente tava conversando, né? Ele... Não necessariamente esse lance, né? Mas ele não se protege muito bem, né? Não. Esse primeiro ano dele tá sendo um ano de muito aprendizado, mas um aprendizado duro e doloroso para ele e para a torcida, porque a gente já tá, você sabe muito bem, a gente já tá cansado de ver QB saindo por lesão. É muito doloroso para nós torcedores vermos isso, mas é um ano de aprendizado dele, e até agora nós temos que ficar felizes que não é nada muito complicado. A gente viu que os primeiros testes deram um resultado positivo em relação à saúde dele, porque esse linguajar médico não é muito claro. Às vezes positivo é negativo e vice-versa. Aquele episódio do The Office, né, que a gente tava conversando. Exatamente. Então, a princípio, não é tão ruim quanto aparentava ser, porque você deve ter visto a cena. Ele indo para o sideline foi assustador. Ele não estava conseguindo mexer a parte do lado direito do corpo dele. Parecia uma fratura de clavícula mesmo, né? Mas que bom que não... Parece que não é nada... Assim, o Derek Carr voltou da mesma lesão, não perdeu nenhuma partida, né? E claro que pros Colts abundância de cuidado, né? Ainda mais porque você tem um quarterback reserva muito qualificado no Gardner Minshew, né? Ele entrou mais uma vez... E ele traz uma energia muito legal. O Gardner Minshew
Sou fã dele. Eu ameaço comprar uma jersey dele há bastante tempo. Nunca comprei quando ele tava no Jaguars. Aí ele foi pros Eagles, aí é impossível. Não vou comprar uma Muito jersey. menos. Eu não vou comprar uma jersey dos Eagles, nem que a vaca tussa. Mas do Indianapolis Colts posso pensar no caso. E do lado do Tennessee Titans, o Titans é um time que eu acho que não é tão difícil assim de você entender. Eles têm 2 vitórias, as 2 em casa, 3 derrotas, as 3 fora de casa. É um time que tem problemas na linha ofensiva, apesar que o Ryan Tannehill hoje foi bem protegido. Mas é um time que não consegue muita consistência no ataque, não tá conseguindo. O Derrick Henry vem de um jogo muito bom, hoje não jogou tão bem. É um time limitado, acho que vai ser a história deles, né? É um time que tem limitações e aí não tem um jogador na linha defensiva. A defesa contra o jogo terrestre, que em geral é muito boa, desmorona completamente. É verdade, e assim, o Ryan Tannehill, apesar do Titans ser um time fácil de entender, eu não entendo muito bem o Ryan Tannehill, porque tem jogos em que você pensa, pô, ele consegue tranquilamente conduzir os Titans nos jogos, todos os jogos da temporada, só que tem outros que você vê apagões inexplicáveis. Tanto que a gente até conversou antes da temporada começar, quando é que o Will Levis vai assumir a titularidade dos Titans? E eu não consigo ter essa resposta, porque não foi o pior dos jogos dele nesse domingo, né? Oi? Não foi o pior dos jogos dele esse domingo, né? Não foi. E assim, você pontuou bem da linha ofensiva dos Titans. Só foram sofrer um sec faltando 20 segundos para o jogo acabar. Sim. E dados interessantes. Eu falei que essa vitória foi agridoce. Foi doce por motivos bem interessantes. Os Colts não venciam os Titans no Lucas Oil Stadium desde da era Andrew Luck, em 2018. Uhum. A última vitória tinha sido em 2020, quando Philip Rivers ainda era o quarterback, e foi lá no Tennessee. E finalmente os Colts conseguiram acabar com essa freguesia momentânea dos Titans. E a parte agria é muito óbvia, né? Nós, acima de tudo, esse ano queremos ver a evolução de Anthony Richardson, que é o QB do futuro. Esse ano os Colts estão até brigando pela divisão até então, mas o importante mesmo é ver o desenvolvimento dele. Vitor, muito obrigado pela sua participação. E parece que teremos muitas oportunidades para falar sobre Colts aqui, que os Colts são melhor do que a gente esperava, mas um grande abraço. É verdade, eu que agradeço a oportunidade, um grande abraço. O Miami Dolphins derrotou o New York Giants por 31-16, um jogo que, por mais que os Giants em determinado momento parecia ali um pouco mais próximo do placar, nunca foi um jogo de verdade, né? Os Dolphins abrem ali com um touchdown, chegou a estar ali 14-10, mas nunca foi um jogo de verdade. A velocidade, até brinquei no Twitter que o Dolphins parece um time que joga em velocidade 1,25 e os Giants 0,75, né? É muito. O Devon Achane, acho que é o running back mais rápido desde o Chris Johnson na NFL, né? O que ele faz é espetacular. Ele teve 151 jardas, teve corrida de 76 jardas. O Tyreek Hill é muito rápido também. O Jalen Waddle, então é muita velocidade para uma defesa limitada como a do New York Giants. E então os Dolphins venceram um time ruim com alguma tranquilidade. O Tua foi bem protegido, né? Que é sempre uma questão, né? A linha ofensiva do Miami Dolphins, que vem jogando bem nessa temporada, muito bem até, e se manteve nesse domingo. E do lado dos Giants, um time que continuou uma temporada muito ruim. O Daniel Jones se machucou, que é uma questão importante, porque ele sofreu um sec ali com 12 minutos pro fim, se eu não me engano, do último quarto. Deixou a partida, o Tyrod Taylor assumiu. E a mesma lesão no pescoço que ele sofreu, que custou ele 5 partidas na temporada 2021. Então é algo para ficar de olho. Os Giants que estão jogando muito mal em todas as fases do jogo. Tiveram uma pick six ali, que foi um passe bem ruim do Tua, né, na defesa, mas também não teve muita jogada positiva da equipe. E agora vamos ver essa questão do Daniel Jones, né, que sinceramente não sei, faz diferença. Ele é pior do que o Tyrod Taylor, é pior que o Daniel Jones, né? Mas ao mesmo tempo, eu não sei se esse time tem muita ambição além de, assim, de repente perder. Quanto mais, melhor para você brigar por um quarterback de verdade no draft, né? Porque o Daniel Jones até agora, ele pode jogar bem melhor do que ele tá jogando, mas ele não é a resposta a longo prazo, né? E foi o que eu falei quando veio o contrato. Os Giants pagaram ele pelo quarterback que eles acreditam que ele pode vir a ser. E um mês de temporada ele regrediu em relação
a temporada passada. Os problemas da linha ofensiva são gigantescos. E, assim, ele piora a situação porque ele segura muito a bola e ele tem dificuldade de leitura. Mas é um encontro de fatores perfeitos, né? Uma linha ofensiva péssima e um quarterback que segura a bola, né? E ele tá apanhando muito, foram 10 sacks na semana passada, 6 hoje. E não é de se surpreender que ele tá machucado. Uma pena, porque, claro, você não quer ver nenhum jogador machucado. E do lado dos Dolphins, né, depois da derrota pros Bills, eles voltam ali ao ritmo, né? Voltam a vencer jogando bem. Claro que é um time inferior, mas eles vão enfrentar o Panthers na próxima semana, que também é um jogo tranquilo. E aí tem um jogo duro, né? Contra o Philadelphia Eagles, na Filadélfia, no Sunday Night Football. Um jogo que promete bastante, mas vitória é vitória. Eu falo bastante isso aqui recentemente, né? Mas que acho que às vezes a gente tem uma tendência, quando o time ganha, mas joga mal, a subestimar, né? E quando ganha um time ruim também, mesma coisa, né? Mas a NFL é uma liga muito equilibrada, né? E vencer o jogo tem muito valor, como os Dolphins fizeram. New England Patriots 0, New Orleans Saints 34. Eu pensei em ligar para algum amigo torcedor dos Patriots, mas aí eu acho que seria triste demais, né? Os Patriots foram completamente humilhados em casa. O jogo foi em New England, no Gillette Stadium. A equipe perdendo o placar agregado nos últimos 2 jogos por 72-3. Mac Jones terrível, foi pro banco mais uma vez durante o jogo pro Bailey Zappi. Sobre os Saints. Saints venceram o jogo, vamos começar pelos Saints. Aquela clássica partida quando o seu adversário tá cometendo erros, não os interrompa, né? O Mac Jones lançando interceptação, sofrendo fumble, e os Saints fizeram um jogo tranquilo. O Alvin Kamara pediu para correr mais com a bola e correu 22 vezes, 80 jardas, um touchdown. Derek Carr sem forçar passes, completou 18 de 26, 2 touchdowns, nenhuma interceptação. Em geral foi bem protegido. Foi um jogo tranquilo da equipe, que a equipe não precisou se esforçar no ataque, porque na defesa o ataque dos Patriots é muito ruim e eles maximizaram os problemas dos Patriots, né? Que, assim, o Mac Jones não é o cara, né? O Mac Jones não é o cara e você pode... Tem todas as questões que eu venho falando aqui, né? A linha ofensiva não é boa, o corpo de recebedores é extremamente lento, mas se você precisa que tudo esteja perfeito ao redor do quarterback para ele ser bom, ele não é o cara. E é o caso aqui do Mac Jones, né? E o Bill Belichick, na entrevista depois do jogo, destacou que ele não é o único problema e tal, mas eu não sei por quanto mais tempo ele vai seguir como titular. O Bailey Zappi entrou e também foi mal. Completou 3 de 9 passes, né? Pouco tempo em campo, mas assim, tudo funcionando, tudo não funcionando, desculpa, né? Tudo muito errado. O Patriots, meu medo como torcedor dos Giants é ver essa primeira escolha geral caindo no colo do New England Patriots, né? Porque eles estão certamente na discussão, né? E eu falava eu tenho até uma aposta com um ouvinte, se eu não me engano, não lembro qual ouvinte, que eu falei no podcast que eu achava que os Patriots tinham maior probabilidade de selecionar no top 5 do draft do que ir pro wild card, né? Ir pros playoffs como wild card. Alguém apostou, se você, se acuse no Twitter, porque eu lembro que eu apostei uma pizza, se eu não me engano. Mas é um time muito ruim, é um time ataque muito ruim, é um ataque mal montado e tá sendo um time mal treinado, que é algo que você não espera de times do Bill Belichick. A questão agora, até quando o time vai... Sim, o Bill Belichick é o maior treinador de todos os tempos, né? Conquistou 6 títulos e... Até quando ele pode continuar nesse marasmo, né? Que o time não... O time vinha ali naquele mediano ali, brigava por um wild card e tal, sei que, e agora foi tudo por água abaixo. Ele não queria reconstruir, vai ser obrigado a reconstruir. Bill Belichick já não é nenhum garoto, 71 anos, vai fazer 72 em abril. Por quanto tempo mais os Patriots vão topar essa situação, né? O Robert Kraft também não é nenhum garoto. Deixa eu ver quantos anos tem o Robert Kraft, que é o dono dos Patriots. Tem 82 anos, né? Ele quer ver o Patriots campeão mais uma vez, um time bom e tal, e... Não sei, tá caminhando pra uma situação que
pode ser um término ali em comum acordo no final da temporada entre Bill Belichick e New England Patriots. Ainda acho que ele teria mercado. Não teria um mercado tão quente quanto 2 anos atrás, mas ainda teria mercado. Mas realmente a situação pavorosa dos Patriots, né? É claramente o pior momento da franquia em muito tempo, né? Com certeza pós ano 2000, né? Que foi o ano que o Tom Brady se tornou titular. Não é um bom momento para você, torcedor dos Patriots. Reconheço, vocês não podem reclamar muito. Vocês tiveram uma das maiores dinastias da história dos esportes, mas realmente é um momento bem ruim da equipe. E o Mac Jones não é o cara. Vamos resumir dessa forma. Vamos para os jogos do segundo horário, começando pela vitória do Philadelphia Eagles para cima do Los Angeles Rams, 23-14 em Los Angeles. Um jogo de 2 tempos bem distintos, né? Um jogo que foi rápido, um jogo que as duas equipes conseguiram campanhas longas, então a partida andou bem rápido, foi a primeira a terminar do segundo horário. O jogo foi pro intervalo, os Eagles vencendo por 17-14, jogo equilibrado, mas no segundo tempo a defesa dos Eagles acordou, pressionou muito o Matthew Stafford, acabou com o jogo terrestre dos Rams, dominou completamente. Os Rams fizeram 0 pontos. Os Rams fizeram no segundo tempo a mesma quantidade de pontos que eu e você fizemos num campo da NFL, que foi 0. Ao menos que você seja um jogador da NFL, de repente Cairo Santos está escutando o podcast, abraço Cairo Santos. Mas um jogo que os Eagles jogaram muito bem no ataque, acho que o jogo todo, e a defesa, o segundo tempo foi muito bom. O Jalen Hurts jogou muito bem. Ele lançou uma interceptação que foi um passe bem ruim mesmo, mas em geral acho que a gente tá vendo uma evolução dele semana após semana. Ele terminou com 25 de 38 para 303 jardas, um touchdown, teve também 72 jardas correndo com a bola e um touchdown também correndo com a bola. Teve um passe dele que foi um dos passes incompletos mais bonitos que eu já vi. Não lembro para quem que foi, mas foi um passe perfeito dele. Eu não lembro quem que foi o jogador que não conseguiu a recepção. Mas enfim, os Rams que jogaram bem no primeiro tempo, ali a dupla Cooper Kupp e Puka Nacua, enfim, em campo, né? Mas no segundo tempo eles não conseguiram fazer nada. Jalen Carter foi espetacular do lado dos Eagles, né? Ele conseguiu um sack no primeiro tempo, outro no segundo, pressionou bastante o Matthew Stafford. O Hassan Reddick jogou muito bem, 2 sacks também. Então uma atuação que talvez a melhor atuação dos Eagles na temporada. Deixa eu olhar os jogos aqui dos Eagles pra ver se tem alguma coisa na minha cabeça. Não, melhor atuação dos Eagles na temporada, eu diria, porque acho que 23 pontos soa pouco, mas foi um jogo de poucas campanhas, né? Os Eagles tiveram um touchdown numa campanha de 6 minutos e 23, depois um punch numa campanha de 3 minutos, um field goal numa campanha de 8 minutos, um touchdown numa campanha ali rápida no final, tiveram a interceptação do Jalen Hurts, depois field goal e turnover on downs, né? Então eles só tiveram um punch no jogo. Acho que foi uma atuação boa, a equipe dominou a posse de bola, né? Terminou com 37 minutos contra 22 dos Rams, ampla vantagem nas jardas e foi uma atuação muito boa da equipe. E quanto ao Los Angeles Rams, eu acho que é a questão aqui que eles pegaram um time bem acima deles, né? Tá em outro patamar na Conferência Nacional e assim, diz, mas não diz tanto sobre a equipe, né? Acho que é uma equipe que pode brigar pelo wild card, mas se tinha aspirações maiores do que essa, realmente não vai chegar lá. E essa dupla, Cooper Kupp e o Puka Nacua, realmente é uma dupla bem interessante. São 2 jogadores mais ou menos parecidos. O Cooper Kupp acho que é um pouco mais físico, mas 2 jogadores inteligentes, 2 caras que correm bem rotas, e eu acho que dão ótimas opções ali pro Stafford. Quem sabe esse time pode melhorar ao longo do ano, mas a gente sabe também que o Stafford não vai aguentar muito tempo sofrendo 4 sacks e 27 pressões, como foi nesse domingo. O Cincinnati Bengals derrotou o Arizona Cardinals por 34-20, um jogo que o ataque dos Bengals enfim engatou, enfim apareceu. O Ja'Marr Chase teve 15 recepções para 192 jardas, 3 touchdowns, um jogo monstruoso dele. E assim, a gente reclama não reclama, né? Mas o pessoal em geral não gosta dos wide receivers que pedem mais a bola, né? Posição um pouco diva, né? Diria assim, né? Posição de wide receiver. Mas reclamar normalmente ajuda, né? Aquele famoso quem não chora não mama, né? Porque lembrou do Segovinha. O Ja'Marr Chase reclamou,
depois do último jogo e dessa vez recebeu bastante a bola. O Joe Burrow soltando o braço, algumas bombas ali pro Ja'Marr Chase. Ainda tem muito a evoluir esse ataque dos Bengals, mas foi um ponto positivo. A equipe correu com a bola de novo um pouco mais do que deveria, num dia que eles estavam passando muito bem a bola. Mas o ataque funcionou, 34 pontos, funcionou muito bem. Enfrentou o time do Arizona Cardinals, que é muito limitado. O Cardinals está fazendo tanking perfeito, né? Que eles fazem jogos competitivos, não fica aquele tanking descarado, mas ainda assim tá perdendo jogos, né? 1-4 até agora. Eles perderam James Conner por lesão, né? O James Conner que eu nunca fui muito fã, né? Eu sempre achei ele bem mediano, mas eu acho que ele tá fazendo uma temporada muito boa. O Marquise Brown também jogando bem, né? O wide receiver, o Hollywood Brown. E a defesa que vinha jogando relativamente bem, jogou muito mal contra os Bengals, né? Se deu muitos avanços longos. Mas uma vitória muito importante para os Bengals, porque o time vinha muito mal, vinha jogando muito mal, jogou melhor. Vai enfrentar o Seahawks na próxima semana, que é um adversário, não é um adversário simples, mas é um adversário que tem uma defesa fraca, então é mais um jogo pros Bengals jogarem bem, pelo menos ofensivamente. O Joe Burrow parecia um pouco mais saudável, ele levou alguns sacks bem duros nesse jogo, mas ele pareceu um pouco mais saudável, então o torcedor dos Bengals tem motivos para acreditar que foi uma turbulência momentânea e assim, o torcedor dos Bengals sabe, né, que é um time que nesses últimos anos começa devagar a temporada e vai melhorando ao longo do ano. Até acho que foi um começo pior do que desses últimos anos, mas ainda assim é um time que tem esse histórico de ir melhorando ao longo da temporada, então não é absurdo confiar que possa ser esse o caso nessa vitória aí dos Bengals para cima dos Cardinals. João Eduardo Dutra, vamos falar agora sobre a vitória do New York Jets para cima do Denver Broncos, um jogo que foi difícil, disputado, mas os Jets conseguem a vitória pelo placar de 31-21, acho que 10 pontos de diferença no final, ficou um pouco maior do que o jogo, que foi um jogo equilibrado. Os Jets conseguiram ali um retorno de fumble para touchdown no final. Vamos começar, não sei, por onde você quer começar? Por favor. Eu quero começar pela mensagem que eu te mandei no Twitter e você não teve hombridade de responder ainda. Deixa eu olhar aqui ao vivo. Vamos olhar aqui, compartilhou um post. Quando você vê... Boa DM, né? Porque tem... Pra que... A DM é sobre a rivalidade Nathaniel Hackett, que é o coordenador ofensivo dos Jets, que era o treinador do Denver Broncos na última temporada. Foi um desastre completo, com o Sean Payton, né, que descascou pra cima do Nathaniel Hackett durante a off-season. Qualifica como o jogo da vingança pro Nathaniel Hackett? Qualifica, né? Qualifica. Inclusive, esse foi a fala dos jogadores dos Jets ao entrarem em campo, né? O CJ Uzomah deu aquela conversa antes do jogo, né? Uhum. Falando isso, vamos ganhar por ele. E claramente, no final do jogo, quando o Jets já tinha uma vitória encaminhada, dava pra ver o Nathaniel Hackett bem emotivo e os jogadores dos Jets abraçando ele, a comissão técnica abraçando ele. Então, por mais que o Nathaniel Hackett tenha tentado passar a off-season inteira, falar, não, acontece, é do jogo, diminuir a situação, né? Deu pra ver que foi especial pra ele. Até porque ele não tem muito como se defender sobre o que aconteceu nos Broncos, né? Porque foi um desastre completo, né? A questão, pra mim, sempre não foi muito o trabalho do Nathaniel Hackett. Eu acho que até uma cortesia profissional o Sean Payton não falar isso. Sim, isso realmente. O Sean Payton passou do Então, limite. eu acho que o problema foi esse, né? Sim. Tanto é que ninguém discute que o trabalho do Nathaniel Hackett foi muito ruim nos Broncos, mas tiveram 1 milhão de trabalhos ruins na NFL e nunca é de bom tom o substituto ir lá e falar assim, não, o trabalho desse cara foi uma merda. Então, eu acho que o problema todo foi esse. Não sei se tiveram muitos tão ruins quanto do Nathaniel Hackett no ano passado, mas enfim, os Broncos foram pro intervalo vencendo por 13-8, placar incomum. Depois só deu Jets. Os Jets marcaram, vou fazer a conta rápida. Os Broncos foram ganhando de 13-8 por causa da diarreia mental dos Jets, né? Sim, tem esse também. Que deixaram o relógio zerar com a bola na linha de 5 jardas e não chutaram field goal.
O Zach Wilson não conseguiu, não tinha que ter completado aquele passe, né? Mas, assim, no segundo tempo, os Jets fazem 23 pontos, só 7 do Denver Broncos, vence por 31-21. Vamos falar do Zach Wilson, né? O Zach Wilson que jogou bem contra o Kansas City Chiefs na última semana. Como é que você avalia a atuação dele nesse jogo contra os Broncos, que tem, sabidamente, uma das, se não a pior defesa... Quer dizer, a pior defesa da NFL. Não jogou mal hoje, mas não foi um jogo bom do Zach Wilson. Foi bem pior do que ele fez contra o Kansas City Chiefs. Não lançou nenhum touchdown, teve uma interceptação que é culpa do Zach Wilson, a interceptação do Pat Surtain, o passe foi ruim. Daria pro Zach Wilson tentar tirar a bola ali da mão do Pat Surtain? Daria, eu na minha visão, acho que foi até uma falta do Pat Surtain no Garrett Wilson, mas o passe foi ruim. O passe é aquele, claro que tem que ir pro outro lado. Ele jogou a bola no meio dos dois. Mas eu acho que a grande questão do Zach Wilson é que nas 2 últimas semanas ele parecia um quarterback de futebol americano profissional, que é mais do que ele fez na carreira dele toda. Uma grande evolução. Então eu acho que foi um jogo, de novo, não foi um jogo tão bom quanto o jogo contra os Chiefs, o jogo contra os Chiefs ele jogou realmente bem. Teve alguns momentos bons nesse jogo, mas não teve nenhum touchdown. Mas, de novo, pareceu um quarterback profissional. Ele ainda tá com rodinha, andando de bicicleta de rodinha, mas não é mais um bebê em campo. Então eu acho que a grande questão é essa. Agora será que o jogo contra os Chiefs foi um ponto fora da curva e esse foi mais um jogo, entre aspas, ruim do Zach Wilson, mas contra uma defesa péssima, que transforma um jogo ruim em um jogo mais ou menos bom? Ou a gente tá vendo evolução nele? Eu acho que ainda é muito cedo para falar isso. A questão é que o Zach Wilson, ele estabeleceu uma expectativa tão baixa pra ele, que qualquer coisa que ele faz, você acaba elogiando, né? Ele fala, pô, esse passe aqui lembra de um quarterback funcional na NFL, né? Pô, isso aqui ele não lançou a interceptação mais horrorosa da história da humanidade aqui. Pô, ele conseguiu correr aqui e não sofreu fumble. Pô, parabéns, Zach Wilson, tá melhorando, né? Porque essa acho que a expectativa que ele estabeleceu é a menor que qualquer quarterback já estabeleceu na história recente da NFL, pelo menos. O grande destaque do ataque dos Jets nesse domingo foi o Breece Hall, né? Que você tava comentando comigo que você não acha que ele tem 100% da velocidade dele que ele tinha pré-lesão, mas se ele tivesse, sei lá, 90%, 95%, ainda é mais explosivo do que, sei lá, a maioria esmagadora dos running backs na NFL. Hoje foi o primeiro jogo que ele jogou sem estar uma pitch count, né? O número de carregadas limitado, né? Sim, tanto é que ele teve o maior número de carregadas da carreira dele hoje e o maior número de jardas. E foi um jogo realmente excelente. E o ataque não funcionaria sem ele em campo hoje, ou se ele tivesse de maneira limitada, porque ele que faz o ataque funcionar. O único touchdown do ataque é uma corrida longa dele de 72 jardas, mas essa questão de eu achar que ele não tem a velocidade dele toda ainda, ou não sei se ele vai ter, é mais uma questão de percepção mesmo. São lances bons do Breece Hall dentro do jogo, e você fala, putz, o safety pegou ele nessa. Será que ano passado teria pegado? E ano passado a gente viu muitos lances desse que ele transforma nada em touchdown. Então, é mais uma questão de sensação, e isso ocorreu o ano todo. Desde a primeira partida, você fala, putz, de repente, se ele tem ali meio segundinho a mais de velocidade, ele era touchdown, mas ele não tem. Mas, de novo, ele é o melhor jogador do ataque dos Jets. Gosto muito do Garrett Wilson, mas o ataque dos Jets não é funcional sem o Breece Hall hoje. Ele teve uma corrida de 72 jardas. Pra gente encerrar rapidinho, como é que você avalia a atuação do Russell Wilson, né? Que vem fazendo uma temporada bem melhor do que a do ano passado, mas são alguns jogos já que ele não jogou tão bem no segundo tempo quanto no primeiro, né? Contra os Bears foi diferente, né? Contra os Bears ele jogou mal no primeiro, jogou bem no segundo, esse foi o contrário. A questão do Russell Wilson, eu não sei o que está acontecendo com ele, eu não sei se é uma questão que sempre foi dele, mas ele conseguia mascarar
pelo atleticismo, e conforme a idade do atleticismo vai diminuindo, mas ele não tá conseguindo confiar no passe dele. Foi comum hoje no jogo dos Jets ele ficar 3, 4, 5 segundos com a bola na mão. Isso sempre foi assim. Isso eu posso garantir, sempre foi assim. Não, sempre foi. Corria, aparecia e lançava um passe pro Tyler Lockett. Agora ele não consegue mais fazer isso. Agora ele nem é sacado. tem o Tyler Lockett mais também, né? Exatamente. O Cortland só teve uma recepção, o Jerry Jeudy até teve algumas, mas muito curtas. Aí o lance crucial do jogo, ele fica com a bola na mão, vai tentar escapar, sofre o saque, fumble e o Jets retorna para touchdown. Então eu acho que essa questão, você falou mesmo, sempre foi dele, agora tá prendendo muito o jogo dele. É raro, o ataque dos Broncos funciona ou 1-2 e o passe rápido, ou o Russell Wilson vai ficar com a bola 5 segundos. Não tem um drop back de 7 passos que ele consegue ver alguém em profundidade e lançar a bola. Não, ou o passe rápido, o Russell Wilson vai segurar a bola e vai ter que fazer alguma coisa com as pernas. E tá acontecendo muito menos isso. Justo. Você já me perdoa pelo meu número 1 na minha lista dos 10 melhores jogadores da história da NBA? Você fez isso e se arrependeu instantaneamente. E você sabe disso. Você tava igual o Anakin em Vingança dos Sith, na hora que ele mata o Mace Windu. Você já ajoelhou no chão na hora que você postou e falou, what have I done? É possível. Eu vou falar sobre isso no episódio que eu vou postar na madrugada de segunda pra terça, do podcast Cara dos Esportes. Vou expandir e vou debater sobre a minha lista top 10 jogadores da história da NBA com o Vitor Buratini. E o João foi contra a minha escolha pro número 1. E vou ser bem sincero, talvez eu seja contra a minha escolha número 1. Eu vou expandir sobre esse assunto, mas sigam lá o João no Twitter, @Duca. Contrariando você mesmo. Sigam lá o João no @Duca_JE. João, brigadão, hein? Só pra fechar. Outra parada que eu te mandei e você não respondeu. Não, deixa eu ver. Esse time dos Jets com Aaron Rodgers, favoritíssimo ao título, hein? Não. Ia brigar firme. Não, ia brigar e ser favoritíssimos são duas coisas bem diferentes, né? Esse time do Jets, se tivesse Aaron Rodgers, estaria 4-1 hoje? Estaria 4-1 e eu ainda acharia o terceiro melhor time da divisão. Não, estaria 4-1 hoje voando. E seria o terceiro melhor time da divisão. Não, já teria passado os Bills de passagem. Não, ele estaria com a campanha melhor, mas não quer dizer que o time é melhor. Tá bom. Você é o seu recorde diz que você é, né? Segundo Bill Parcells, né? Sim. 4-1, tipo, no mínimo. Que eu acho que teria ganhado dos Cowboys também. Mas vem cá, se ele não se machuca no primeiro jogo, vocês não têm o boost moral pra ganhar do Buffalo Bills. Que boost moral, cara. O Josh Allen teve 4 turnovers naquele jogo. Mas ele não... Se o Aaron Rodgers tá em campo, aquele jogo não vai nem pra prorrogação. Aquele jogo era 42-10 pro Jets. Bem, não existe se no esporte. Mas, João, boa noite. Boa noite. Kansas City Chiefs derrotou Minnesota Vikings por 27-20, um jogo equilibrado, que começou muito ruim pro Minnesota Vikings, né? Ele sofre um fumble na primeira jogada do ataque, né? O tight end Josh Oliver sofre o fumble, os Chiefs se recuperam, conseguem um touchdown com Isaiah Pacheco e sofrem a lesão do Travis Kelce, que prejudica o desempenho do ataque. Ele volta, mas ele não volta 100%, apesar de ter liderado o time em recepções, ter conseguido um touchdown. Não achei que ele tava com a mesma explosão dele, né? Ele tava ali com um tornozelo bem enfaixado. Os Chiefs fizeram um trabalho muito bom com o Justin Jefferson, que teve 3 recepções, 28 jardas, e deixou o jogo com uma lesão no posterior da coxa, algo pra gente ficar de olho. O TJ Hawkinson chegou a deixar um momento ali a partida mancando, mas depois voltou, né? Então foi um jogo que algumas lesões importantes marcaram realmente a partida. Eu sei que vai ter torcedor dos Vikings reclamando do último lance, né? Numa quarta descida que inicialmente foi marcada a falta e depois não foi a falta e tal. E o comentarista de arbitragem da TV dos Estados Unidos concordou com não ser falta. E eu
concordo com ele, porque, assim, interferência de passe não é pra ser marcada quando o passe tá muito longe do wide receiver, né? Que não dá pra ser recebido, né? E foi o caso nesse lance. Teve também a suposta interceptação do Travis Kelce, que não foi interceptação, acho que foi a decisão correta da arbitragem mesmo. Mas um jogo que os Chiefs venceram, um jogo equilibrado. É um ataque espetacular? Não. É um ataque que os times estão conseguindo encaixotar um pouco melhor? Sim. Porque não tem muito elemento de velocidade e consistência, né? E ainda mais quando o Travis Kelce está baleado. Mas acho que é um ponto positivo como a defesa, principalmente secundária, dos Chiefs conseguiu controlar o Justin Jefferson. Um jogo que eles não foram tão dominantes quanto eles vinham sendo. Não dominante seja a palavra, né? Mas não teve a melhor atuação do mundo na linha defensiva. Jogaram razoavelmente só. O Chris Jones acho que não fez o... Então, eu vi os números dele aqui, eu não tive a impressão que ele fez um jogo espetacular. Teve um sack até, mas achei que foi o melhor dos jogos dele. Mas, enfim, um jogo que pros Vikings pode custar caro, né? Porque tem que ficar de olho no status do Justin Jefferson seguindo em frente. Vamos falar sobre o Sunday Night Football, né? E vou confessar aqui que eu estou gravando com 8h47 pro fim do último quarto, porque o jogo já tá decidido há algum tempo. Os 49ers, nesse momento, estão atropelando o Dallas Cowboys por 42-10. Uma grande atuação da equipe de São Francisco, uma grande atuação de Brock Purdy. E vocês lembram, quem escuta o podcast Cara dos Esportes sabe que eu demorei um pouco a comprar o hype. Eu queria ver um pouco mais do Brock Purdy depois da última temporada dele, e a cada semana ele melhora. E hoje foi provavelmente o melhor jogo da carreira dele em termos de o peso do adversário, que era uma das melhores defesas da NFL, Sunday Night Football, tudo isso. O Brock Purdy terminou a noite dele com 17 de 24 passes, 252 jardas, 4 touchdowns, nenhuma interceptação. Ele deixou o jogo ali no 9, 10 minutos para o fim do último quarto, porque o jogo já estava decidido. E ele é especial. O Brock Purdy é especial e ele não é o game manager, que acho que muita gente coloca esse rótulo nele. Ele arrisca passes, ele tem uma antecipação incrível. Eu tava conversando com um amigo meu durante o jogo. Teve uma conversão de uma terceira para quarto, que ele fez uma jogada incrível. Terceira para quarto não, terceira para 4 jardas. Que ele se movimentou muito bem no pocket, encontrou um passe lindo pro Brock Purdy para converter pro Brandon Ayuk. Só que tem uma falta holding que transforma numa terceira para 14. E aí ele consegue converter com um passe lindo pro Deebo Samuel, que quando ele se livra da bola, quando ele faz o passe, ele não se livra da bola, ele faz o passe, o Deebo Samuel nem cortou ainda na rota, né? Ele faz o famoso ponto futuro e ele faz muito dessas jogadas. Ele coloca um arco muito bonito na bola, ele tem um toque muito bom, ele tem uma antecipação incrível, ele se move muito bem no pocket. E o braço dele é um 10 de 10 em termos de força? Não, mas é forte o suficiente. Ele tem uma boa mobilidade, ele também não é um grande atleta, mas ele tem uma boa mobilidade. E, cara, os 49ers encontraram petróleo no quintal de casa. Você encontrar um quarterback desse com a última escolha do draft é um negócio absurdo, né? A gente pensa no Tom Brady, o absurdo que foi encontrar o melhor jogador de todos os tempos na 6ª rodada. Ele foi literalmente selecionado uma rodada antes do Brock Purdy, né? Claro que, obviamente, não tô comparando os dois, né? Mas a gente fala tanto do Tom Brady ter sido uma escolha tarde, e o Brock Purdy foi ainda mais tarde. Claro que tem vários quarterbacks bons na NFL que não foram draftados, né? Por exemplo, o Tony Romo, que hoje é comentarista, foi um excelente quarterback do Dallas Cowboys e não foi sequer draftado, né? Mas é excepcional. É muita sorte envolvida, mas méritos do 49ers também, que olhou para um quarterback que era experiente, que jogou muitos anos em Iowa State, você tinha muitas repetições dele, né? Não era um Trey Lance que tinha um ano como titular só, ainda mais na 2ª divisão do college football. E ele maximiza esse time dos 49ers. Quer dizer, maximiza talvez seja a palavra errada, né? Ele conecta tudo muito bem, né? Ele não é passageiro ali do George Kittle, do Brandon Ayuk, do Deebo Samuel, do Christian McCaffrey, do Kyle Shanahan,
mas ele também ele ajuda esse time, né? Claro que ter isso tudo que eu citei ajuda muito, mas ele carrega o peso dele e mais. Hoje, cara, eu acho que hoje ele seria meu voto para MVP. Eu acho que hoje ele seria meu voto para MVP depois de 5 semanas. Eu coloquei ele na terceira colocação, né, quando eu fiz o prêmio de setembro, e ele ganhou território, né? Eu acho que ele teve um jogo melhor do que o Tua, um jogo melhor que o do Josh Allen. Claro que a gente ainda tá num estágio da temporada que um jogo faz uma diferença muito grande. Mas hoje acho que o meu voto seria nele. Christian McCaffrey estendeu a sequência dele de touchdown. Eu acho que os 49ers estão usando... Volto a bater nessa tecla. 19 carregadas num jogo como esse é loucura. Ele deveria estar tocando menos na bola. Ainda mais quando os 49ers conseguiram colocar uma distância ali. Ele tinha que ter saído antes do jogo. Teve 2 passes também que ele recebeu. George Kittle, enfim, aparecendo ali como recebedor. 3 passes recebidos, 3 touchdowns. O Brandon Ayuk apareceu um pouco também. É um time muito completo do 49ers. A defesa espetacular. E não tem como não falar do Fred Warner. O Fred Warner é um cara que se colocou na disputa pro prêmio de defensor do ano, né? Ele teve interceptação, teve tackles bonitos, teve uma jogada que ele cobriu o Brandon Cooks no fundo do campo, que é um wide receiver super veloz. Ele é de longe o melhor linebacker da NFL. Acho que é um dos caras que tá mais na frente na posição dele em relação ao segundo colocado. Linebacker é uma posição relativamente fraca hoje em dia. E o Fred Warner tá a uma boa distância do segundo colocado. Não sei quem seria o segundo colocado hoje. Eu não lembro quem que eu coloquei no meu top 5 durante a off-season, mas o Fred Warner realmente é um jogador espetacular. E assim, o 49ers hoje é o melhor time da NFL e tem uma distância significativa em relação ao resto da liga. Claro que a gente está em outubro. Você ser o melhor time da NFL em outubro não significa que você vai ser o campeão. Tem muita coisa para acontecer ainda, mas os 49ers estão num nível altíssimo, muito graças à evolução do Brock Purdy em relação à temporada passada. Do lado do Dallas Cowboys, um desastre. Porque os Cowboys, eles entram na temporada como um dos favoritos na NFC, vai enfrentar outro favorito da NFC, melhor defesa da NFL, a reputação, e tá completamente numa classe diferente, né? Claro que acho que foi um jogo que realmente deu muita coisa errada. 3 interceptações lançadas pelo Dak Prescott. Teve fumble do Tony Pollard. Mas se simula esse jogo várias vezes e o 49ers ganha a grande maioria e ganha tranquilamente, né? Eu defendo o Dak Prescott, mas tá cada vez mais difícil. Porque jogo após jogo após jogo após jogo importante, ele deixa a desejar. Fez isso mais uma vez. Eu não gosto do Mike McCarthy, não gosto do coordenador ofensivo deles, o Brian Schottenheimer, mas não tem mais desculpa pro Dak Prescott. Ele recebe $40 milhões por ano. Não tem desculpa. Ele ganha 50 vezes o salário do Brock Purdy. Não tem nenhuma desculpa mais a ser dada. Ele precisa jogar melhor. E hoje ele é uma decepção. Ele é uma grande decepção. Ele não consegue ter a consistência que se espera de um quarterback que recebe o salário dele, com a reputação dele. E eu não sei o que os Cowboys fazem, porque tá meio cansativo esperar que isso vai mudar. Tá meio cansativo. Sobre a defesa foi exposta. Tem alguns problemas. A secundária, como eu falei, né, depois da lesão do Trevon Diggs. Os 49ers, claro que você não tem um esquema, você não tem um talento do 49ers, mas eles mostraram alguns caminhos ali para você desacelerar o Micah Parsons. A linha ofensiva dos 49ers fez um trabalho muito bom, mas teve muito Kyle Juszczyk dando aquele chip, né, que ele dá uma empurrada no Micah Parsons antes de seguir para tentar bloquear outro jogador. O George Kittle fez muito isso. É muita movimentação dos guards saindo ali de um lado, bloqueando o Micah Parsons, que ele não esperava. E nessa eles desaceleraram completamente o Micah Parsons. Ele não conseguiu ter um impacto no jogo
você espera de um cara do nível dele. É realmente, assim, atuação perfeita do 49ers. Atuação perfeita, completa nos dois lados da bola. E hoje o 49ers é o melhor time da NFC, é o melhor time da NFL. E o Brock Purdy talvez seja o melhor quarterback da temporada até agora. Antes de passar pra semana 6, vamos falar de algumas das principais lesões pra gente ficar de olho ao longo da semana. O Arizona Cardinals perdeu James Conner, que sofreu uma lesão no joelho contra o Cincinnati Bengals, vai ser avaliado na segunda-feira. Como eu falei na parte 1, ele vem fazendo uma temporada muito boa. Buffalo Bills, outra lesão que eu já citei, o Matt Milano, linebacker da equipe, os jogadores mais importantes da equipe, tá fora da temporada, quebrou a perna contra o Jacksonville Jaguars, uma pena porque ele é realmente um linebacker muito bom e um cara muito importante para a equipe. No Panthers teve um momento assustador que o Chandler Zavala, que é o guarda do Carolina Panthers, ele sofreu uma lesão que ele caiu ali, meio desacordado, mas deu um tchauzinho ali antes de sair de maca e já recebeu alta do hospital e viajou com a equipe de volta para Charlotte. No jogo do Sunday Night Football, o Leighton Vander Esch deixou o jogo com uma lesão no pescoço, mas saiu andando também, que é um bom sinal. Ele já teve algumas lesões no pescoço que preocupa, ele é um bom linebacker também. Os Lions tiveram a lesão do Emmanuel Mosley, cornerback, que era jogador do 49ers, inclusive, durante o jogo, né? Mas pode ter sido alguma coisa ali de precaução. O Anthony Richardson, quarterback do Indianapolis Colts, ele sofreu uma lesão no ligamento do ombro direito, né? A gente lembra que o Derek Carr sofreu, eu falei isso na parte 1 também, ele sofreu a mesma lesão e jogou na semana seguinte, né? Não sei se o Anthony Richardson pode ter graus diferentes, né, da gravidade, mas é um cara pra gente ficar de olho, porque o time dos Colts sem ele, por mais que eu ame o Gardner Minshew, é muito mais divertido com o Anthony Richardson. Uma grande lesão que foi do Kansas City Chiefs do Travis Kelce, né? Ele sofreu uma torção no tornozelo, mas como ele voltou pro jogo contra os Vikings, acredito que não deve ser muito preocupante. O Minnesota Vikings também sofreu uma lesão importante, que foi do Justin Jefferson. Sofreu uma lesão no posterior da coxa. O Kevin O'Connell, head coach dos Vikings, disse que ainda é muito cedo para determinar a gravidade. Vamos ver aqui. Daniel Jones vai passar por uma ressonância no pescoço, né? Ele que já lidou com problema de pescoço também no passado. E o New York Jets perdeu o Elijah Vera Tucker, né? O jogador de linha ofensiva, com uma lesão na panturrilha no domingo. Ele é o melhor jogador de linha ofensiva da equipe. Então é um desfalque importante também. É outro cara que não tá fora da temporada, né? Mas é um cara para ficar de olho. Ele perdeu para o jogo contra os Broncos, né? Nesse domingo. Acho que essas foram as principais lesões aí pra gente acompanhar ao longo da semana. Vamos falar da semana 6 agora, passar aqui pelos principais jogos e o que tem de bom. Né? Sempre tem jogos bons. Quinta-feira começa feriado, inclusive, quinta-feira, né? Dia 12 de outubro. Denver Broncos contra Kansas City Chiefs. Chiefs são favoritos por 10,5 pontos. O jogo é em Kansas City. Aqui é difícil ver qualquer coisa que não seja a vitória dos Chiefs. Eu tenho um pouco de medo com 10,5, com esse ataque dos Chiefs vacilante, mas ao mesmo tempo a defesa dos Broncos é muito ruim. É um bom jogo para os Chiefs se encontrarem ofensivamente. Seria um bom jogo para poupar o Travis Kelce também. Não acredito que vai acontecer, mas acho que seria uma boa opção. Mas acho que aqui Chiefs tranquilamente. Domingo a gente tem Baltimore Ravens contra Tennessee Titans. Os Ravens são favoritos por 3,5 pontos, mas o jogo é em Nashville. Os Titans vêm jogando bem melhor do que em casa do que fora. Ainda assim, o Ravens vem num jogo bem estranho contra o Pittsburgh Steelers, né? Um jogo que eles poderiam ter vencido, não fossem alguns drops horrorosos e alguns erros da equipe. Eu iria de Ravens aqui, mas não ficaria surpreso se os Titans vencerem, porque, como eu falei, é um time bem diferente dentro de casa. O Carolina Panthers enfrenta o Miami Dolphins em Miami. Os Dolphins são favoritos por 2 touchdowns, menos 14. 2 touchdowns é muita coisa na NFL. Dito isso,
Acho que os Dolphins tinham que ser favoritos por 2 touchdowns mesmo. Eu iria de Dolphins aqui, mesmo com esse menos 14. Indianapolis Colts contra Jacksonville Jaguars. O jogo em Jacksonville. Vitória dos Jaguars está pagando 1,47, dos Colts 2,75. Que a questão é a saúde do Anthony Richardson, apesar de que o Gardner Minshew, ele é completamente diferente, mas faz um trabalho muito bom vindo do banco, né? Então não acho que muda tanto as possibilidades assim dos Colts. Eu não confiaria na defesa dos Jaguars, porque eu acho que com um jogo atípico contra o Buffalo Bills. Dito isso, o time do Jaguars é melhor mesmo e deveria ser favorito mesmo como é. Eu vou de Jaguars aqui, mas eu não iria de Jaguars menos 4,5. Eu não gosto muito desse valor aqui, não. Minnesota Vikings contra Chicago Bears. Jogo dos desesperados, dá pra dizer. Os Bears vêm de vitória, né? Os Vikings fizeram um jogo bem honesto contra o Kansas City Chiefs. São favoritos por 3 pontos, mesmo o jogo sendo em Chicago. Eu iria de Vikings aqui. Eu acho que a maré da equipe de azar acaba aqui. O problema é o Justin Jefferson. Ele tá com esse problema no posterior da coxa. Se ele não jogar, muda tudo. Mas presumindo o Justin Jefferson saudável, eu iria de Vikings aqui. Saints e Texans. O jogo é em Houston, mas os Saints são favoritos. Está pagando 1,74 a vitória deles. 2,15 do Houston Texans. Texans vem jogando bem. O ataque caiu um pouco nesse domingo, mas ainda assim o CJ Stroud faz uma temporada muito boa. A defesa do Saints é muito boa, né? Eu acho que os Saints são favoritos com razão aqui. Eu iria de Saints. E em algum momento o CJ Stroud vai jogar mal. E pode ser aqui. Seattle Seahawks contra Cincinnati Bengals. Bengals favoritos por 2,5. Jogaram melhor contra os Cardinals, mas eu ainda não confio. Seahawks, vitória deles está pagando 2,25. Eu gosto desse Seahawks aqui. Seahawks descansados, né? Tiveram semana de bye. Acho que eu iria de Seahawks aqui. Washington Commanders contra Atlanta Falcons. Falcons favoritos por 2 pontos. Eu iria aqui. Acho que essa linha vai andar na direção dos Falcons, porque eles não impressionaram, né, contra os Texans, mas eu também não gosto desse time do Commanders. Eu iria de Falcons aqui. Patriots e Raiders. O jogo em Las Vegas. Raiders favoritos por 2,5 pontos. Baita jogo deprimente. Vai ter aquele abraço triste do Josh McDaniels com o Bill Belichick. Cara, eu iria de Raiders aqui, que eu acho que diz mais sobre o momento terrível do New England Patriots do que qualquer outra coisa. Cardinals e Rams. Rams favoritos por 6 pontos, como deveriam. E iria de Rams aqui fácil. Lions e Bucks. Lions favoritos por 3 pontos. Outro que eu iria fácil aqui no Lions. É um time muito bom. E deve ter o retorno do Amon-Ra St. Brown até lá, né? Que não jogou nesse domingo. Eagles e Jets. Eagles favoritos por 6 pontos. O jogo em Nova York. Jalen Hurts está melhorando a cada semana. É um time que está melhorando. E eu acho que os Eagles vencem com tranquilidade aqui. Sunday Night Football. Aquele famoso tortura no entretenimento. New York Giants contra Buffalo Bills. Em Buffalo. Bills são favoritos por 14,5 pontos. E não tem outro jeito. Existe uma chance grande de não ser nem o Daniel Jones, o quarterback do New York Giants, ser o Tyrod Taylor. Mas aqui não tem o que falar, né? Obviamente é o Buffalo Bills. E o Monday Night Football Dallas Cowboys contra Los Angeles Chargers, que não tem linha ainda, porque o jogo dos Cowboys acabou de acabar nesse minuto. Então é isso. Eu tava procurando aqui, não achei. Queria odds para MVP, porque eu acho que a gente tem que olhar para as odds do Brock Purdy para MVP. Eu vou falar sobre isso ao longo da semana, que aí vão sair as odds e tal, mas para ficar de olho, porque, como eu falei, para mim ele tem sido o melhor quarterback. Seria meu voto nesse momento. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos que escutaram. O podcast Cara dos Esportes volta nessa madrugada de segunda para terça com o episódio sobre NBA, top 10 jogadores da história, mais um episódio da nossa série de preview da temporada. Terça para quarta, mais um episódio sobre NFL aberto. Vou receber o Felipe Lawrence, @oquarterback. E aí na quinta-feira tem o preview da rodada que é exclusivo para apoiadores. Então se torne apoiador, link tá na descrição. Até a próxima. Tchau.